Muito bom dia a todos. Queria começar por vos dar as boas-vindas a este segundo dia do Ciência 2024 e agradecer o convite que me foi feito para moderar esta mesa e para nós podermos ouvir aquilo que está a ser feito, aquilo que já foi feito, aquilo que ainda deve ser feito nesta área da Uma Só Saúde, que é uma área, por definição, inter e transdisciplinar e, portanto, vai ao encontro também de muito daquilo que eu, durante toda a minha vida, defendi. Portanto, sinto-me muito à vontade e muito grato por este convite feito pela Presidente da FCT, Madalena, para eu moderar esta sessão. Eu diria que o Ciência 2024, no Ciência 2024, como nas outras reuniões nos anos anteriores, nós o que estamos a celebrar é a curiosidade e a imaginação. Nós estamos a celebrar aquilo que são as perguntas, as dúvidas, os desafios que os investigadores, nas mais diferentes áreas do conhecimento, têm e que, portanto, é a sua curiosidade e a sua imaginação para responder a essas dúvidas que estamos a celebrar aqui hoje. E foi precisamente essa curiosidade e imaginação que fizeram do ser humano a espécie, eu gosto desta imagem, a espécie invasora mais eficiente do planeta. Né? Quer dizer, nós somos a espécie invasora, o ser humano, mais eficaz e mais eficiente que o planeta já viu à sua superfície. Não só penetrando em quase todos os ecossistemas, e cada vez mais, mas também transformando esses ecossistemas. Portanto, nós somos uma espécie que não só vai ocupando, também vai modificando os ambientes que nós estamos a concretizar. E sabendo hoje que 2/3 das células que nós transportamos não são células humanas e que mais de 90% da informação genética que nós transportamos connosco também não é humana, eu queria fazer 3 pontos. Eu acho que isso também nos ajuda a perceber que penetrar nos ecossistemas, nos diferentes ecossistemas, aumenta claramente a exposição à enorme biodiversidade desses ecossistemas. Em segundo lugar, a explosão demográfica, a sua crescente mobilidade e as suas necessidades alimentares fazem com que essa exposição e o transporte dessa exposição para o mundo inteiro também vai aumentando e vai fazendo com que outros ecossistemas também sejam expostos a tudo e mais alguma coisa que nós vamos transformando. E, finalmente, a urbanização, talvez a maior transformadora dos ecossistemas que nós conhecemos hoje. As previsões são que mais 2/3 do planeta será urbanizado em muito pouco tempo, e em muitos países já é mais de 2/3 que está urbanizado, quando em cidades de milhões de habitantes nós temos dezenas de milhões de outros animais, cães, gatos, periquitos, jiboias, tudo e mais alguma coisa, e trilhões de vetores de tudo aquilo que, dos micro-organismos e dos vírus que nós transmitimos, e em que os grandes centros urbanos estão divididos em favelas, por um lado, e em condomínios fechados, por outro, em que os problemas são completamente diferentes. Isto também faz com que a exposição seja o mais diversificada possível. A ideia hoje é nós usarmos a nossa presença aqui hoje para falarmos daquilo que, muitas das coisas que já foram feitas, daquilo que está a ser feito e daquilo que necessita de ser feito. E, como seria de esperar, isto é um desafio
transdisciplinar, e, portanto, temos aqui pessoas que vêm das ciências naturais, se quiserem, das ciências sociais, das ciências humanas, e é essa diversidade também que gostaria de enfatizar em relação a esta reunião. Vamos começar por uma visão mais global, vinda da professora Paula Tiogo, que é socióloga. Depois passamos para visões muito mais específicas, que têm a ver muitas vezes com questões que têm a ver com contaminantes emergentes, o problema da água, das águas que nós utilizamos, com a professora Rita Lado e com a professora Célia Manaia. Depois vamos ouvir um veterinário que tem toda a sua carreira também dedicada a muitos destes problemas, e como ele me disse ao telefone, muitas destas coisas já não são novas, há uma revisitação disto. E depois, no fim, temos a professora Helena Calhão e a professora Henrique Cirne Carvalho, da medicina, da área da medicina, que também nos vão falar do que está a acontecer nestas áreas. E eu passava de imediato a palavra à Maria Paula, que é professora catedrática no Departamento de Ciências Sociais e Aplicadas na Nova, coordenadora do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia, vogal atual do Conselho Diretivo da FCT, e a sua área de trabalho tem a ver com a história dos engenheiros e da engenharia no segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. É doutorada em História da Ciência e Tecnologia e tem a sua agregação em História da Tecnologia. Maria Paula. Está. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite para estar nesta sessão e também agradecer naturalmente a audiência que nestes dias vai estar connosco. Na realidade, eu vou um pouco falar sobre alguns temas que têm estado, enfim, na minha área de investigação ultimamente e que se ligam muitíssimo ao tema do Congresso deste ano, que aliás tem uma linha de continuidade com o Congresso do ano passado, neste caso uma saúde, e eu propunha aqui, porque o professor Quintanilha nos lançou um conjunto de desafios para nós orientarmos as nossas reflexões aqui, no fundo trabalhar um pouco, ou refletirmos aqui em conjunto, sobre um conceito que tem ocupado uma parte substancial das ciências sociais que se dedicam à reflexão sobre a ciência e a tecnologia no mundo contemporâneo, que é o conceito antropocénico, que é um conceito bastante lato, é até, digamos, mais uma plataforma de reflexão do que propriamente um conceito no sentido mais operacional do termo, e que se liga, obviamente, ao conceito de uma saúde, mas que permite introduzir depois todo um conjunto de variáveis que vêm da economia, da política, das questões sociais, do ativismo, etc., e, no fundo, conseguirmos, através desta plataforma, aquilo que precisamente o professor Quintanilha referiu, que é olharmos de uma forma integrada para o problema que temos perante nós. Na realidade, este diapositivo, que eu tentei que fosse muito sintético, começa pelo meio, portanto, nós temos o antropocénico, temos depois dois outros conceitos que se explicam por si próprios, que é o conceito de coevolução e o conceito de geoantropologia, portanto, a ideia de que, no fundo, as sociedades humanas e, por outro lado, aquilo que é o mundo natural que nos cerca, evoluem de forma paralela. Mas nós, quando olhamos para os triângulos, temos um pouco a tendência para pensar em termos de equilíbrio. E, na realidade, e é por isso que nós temos ali a balança totalmente desequilibrada, este é um triângulo extremamente desequilibrado. Não apenas porque, quando nós falamos em coevolução, não estamos a dizer que a agência dos atores que participam nessa coevolução é a mesma, como, para além disso, mesmo dentro de cada categoria de ator, a capacidade de influenciar esta coevolução é completamente distinta. Portanto, nós não podemos equivaler a agência, por exemplo, de uma comunidade indígena na Amazónia àquilo que nós fazemos, por exemplo, com o Google. Portanto, são atores muito diferentes. Ontem, aliás, discutiu-se na keynote inicial precisamente estas assimetrias e, portanto, este triângulo não tem a estabilidade que nós normalmente atribuímos precisamente a esta forma geométrica. E, na realidade, o problema inicial está à vossa esquerda
e os problemas que nós tentamos resolver e as reflexões que nós fazemos está à vossa direita. Vocês veem ali naquele gráfico aquilo que é o metabolismo natural humano e situamos-nos bastante antes do elefante, mais ou menos ao nível do cão, portanto é aquela setazinha vermelha, mas depois pensarmos no nosso metabolismo não enquanto seres naturais, ou seja, sem qualquer elemento exterior à nossa biologia, mas como somos realmente, e nós somos de facto uma espécie que é essencialmente técnica, nós na realidade passamos daquele ponto perto do cão e bastante longe do elefante para na realidade sermos o equivalente a 12 elefantes. E portanto nós teríamos aqui uma sala muito cheia de animais, digamos assim, nomeadamente de grande porte, ou então o equivalente a um gorila de cerca de 30 toneladas, portanto, tipo o gorila do King Kong. E, portanto, esta imensa alteração e distância entre o natural e o sociotécnico é aquilo que, na realidade, nos faz ter que resolver, portanto, problemas que são basicamente problemas de recursos, problemas de território e depois a articulação entre, precisamente, a nossa presença e aquilo que está à nossa disposição. E, portanto, se nós pensarmos em dois elementos, que vocês veem ali, a biosfera como tudo o que nos é exterior e a tecnosfera enquanto tudo aquilo que nos constitui como uma espécie muito específica no nosso planeta, vocês veem que as duas esferas, na realidade, embora nós pensemos de forma diferenciada, e estão ali duas plasticinazinhas, uma azul e uma verde, na realidade estas duas plasticinas não existem. Existe uma terceira plasticina que resulta do amalgamar destas duas, que é a amarela, e é sobre essa que nós, na realidade, temos de trabalhar. Todos nós, cientistas, seja numa análise mais específica das questões científicas e técnicas, seja de uma análise que pega precisamente nessa informação e depois a insere nos contextos económicos, sociais e políticos. E nós temos ali vários aspectos que, obviamente, são importantes para nós. Desde a questão de uma perda acelerada de biodiversidade, eu penso que quase todos devem ter visto aqueles gráficos muito característicos do antropocénico, que são, basicamente, num patamar e, de repentinamente, elevam-se tremendamente, fazem uma curva extremamente elevada, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista natural. E, portanto, esse é um dos problemas, não apenas a questão da perda da biodiversidade, mas a velocidade a que se está a perder essa biodiversidade, com as chamadas zonas mortas do oceano, mas também já algumas fora do oceano, algumas mesmo que têm a ver com a nossa espécie. Portanto, nós temos que lembrar-nos que existem comunidades que já desapareceram devido precisamente à alteração daquilo que é o seu espaço natural de vivência, a questão demográfica, da urbanização, as questões que têm a ver com a geopolítica. Há agora muitos estudos sobre qual é o relacionamento entre as guerras e precisamente a pegada do efeito estufa. Basta dizer que nos 7 meses da guerra na Ucrânia, após a invasão da Rússia à Ucrânia, a emissão de gases foi o equivalente a 5 vezes esse mesmo período em Portugal inteiro, e portanto é extremamente forte. O equivalente, por exemplo, no caso de Gaza, o equivalente desde o 7 de outubro, o equivalente a cerca da queima de 150 mil toneladas de carvão. Portanto, nós estamos a falar de números extremamente significativos e, portanto, a geopolítica é também um elemento fundamental. Todos estes elementos também têm a ver com questões de migração e as migrações têm questões sociais, políticas, económicas, têm também questões de saúde associadas. Temos também, obviamente, as alterações climáticas que alteram profundamente não apenas o relacionamento da espécie humana com o meio, mas também, por exemplo, de outras espécies. É o caso da maturação mais rápida de algumas espécies de insetos, as alterações entre predadores e presas. Portanto, há toda uma série de efeitos que não só nós analisamos neste momento, como temos que analisar
daquilo que vai acontecer no futuro. Portanto, um dos problemas graves do antropocénico é que há um tremendo efeito de fallout. Muitas coisas nós não vemos neste momento, mas vamos vê-las daqui a pouco tempo. Quais são as possibilidades que nós temos enquanto investigadores para abordar o problema? Eu usei aqui um termo que é a promiscuidade disciplinar, não é meu, infelizmente, eu gostava de o ter inventado, mas é do Fernand Braudel, que é um historiador, e foi por isso que eu, aliás, não fiquei melindrada quando o professor me apresentou como socióloga. Eu sou historiadora, mas estaria bem como socióloga, não tenho problema, como médica, tanto me faz, desde que seja eficiente. Por outro lado, temos que integrar novas tipologias de conhecimento e de informação que são muito importantes em termos locais. Por exemplo, as questões da literacia científica, as questões da ciência cidadã são fundamentais. Diferentes ontologias, por exemplo, as ontologias indígenas, porque nos permitem detectar no local algo que de outra forma vai ser muito difícil de nós imediatamente pensarmos, e com a quantidade de dados que nós temos hoje e os meios que temos, por exemplo, a inteligência artificial, nós podemos fazer os chamados digital twins e fazer modelações que nos permitem agir. Os atores e a responsabilidade, todos somos responsáveis, mas não somos todos igualmente responsáveis, temos cotas diferentes. E, finalmente, um ponto que também ontem foi focado, a necessidade de novos currícula. Nós temos ainda currículos escolares muito pensados em termos do século XIX, ou como uma deriva do século XIX, e seria bom que começássemos também a pensar em currículos que tragam as questões do século XXI também para as escolas e para o debate nas escolas. As minhas desculpas por ter falado em sociologia de uma forma global, mas achei que consigo servir. Passamos agora à professora Rita Lado, que é a investigadora principal do LSRDE, que faz parte do Laboratório Associado Alice, no Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Tem trabalhado em Química Analítica e na monitorização do tratamento de água e é doutorada em Biotecnologia. Rita, temos todo o gosto em ouvir. Passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje e agradecer o desafio que o professor Quintanilha me fez para trazer aqui uma breve reflexão sobre esta área em que eu tenho trabalhado, quer na monitorização de contaminantes emergentes, quer também na sua remoção do meio ambiente. E neste sentido, o que é que eu venho aqui falar hoje? O que é que são contaminantes emergentes? Quais são as suas vias de entrada no ambiente e também quais são estes desafios e de que forma é que nós podemos ultrapassá-los? Então, os contaminantes emergentes, todos nós já ouvimos falar, e inclui várias classes de compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos podem ser desde os fármacos, produtos de higiene pessoal, por exemplo, os pesticidas, as drogas ilícitas também, e são esta panóplia de contaminantes que estão presentes hoje em dia no nosso ambiente, em várias matrizes ambientais, e dentre estes compostos podemos agrupá-los em 3 grandes grupos. Um é o grupo daquelas substâncias que foram recentemente sintetizadas, de novo. Ainda há 3 semanas atrás surgiu o novo relatório das drogas, o novo relatório europeu das drogas, e que verificamos que já há este ano mais 26 novas drogas reportadas, e é muito provável que algumas delas venham a ser consideradas contaminantes emergentes nos próximos tempos. Outro exemplo de substâncias são aquelas que nós já sabíamos estar no ambiente há muito tempo, mas cujos danos para os ecossistemas e até para a saúde humana só mais recentemente é que foram reportados. E, por outro lado, temos também aquelas substâncias que já estavam também no nosso ambiente há muito tempo, mas que nós apenas conseguimos detectá-las atualmente com os avanços das metodologias analíticas. E quais serão as vias de entrada, então, destas substâncias? Infelizmente, não é só uma.
temos um grande conjunto de vias de entrada, em que aquelas que são mais preponderantes são os efluentes, portanto, as descargas de águas residuais, mesmo que tratadas, de águas residuais domésticas, hospitalares, industriais. Depois também temos o problema dos lixiviados de aterros sanitários que vão acabar por contaminar os solos e vão acabar por contaminar as águas. E, por exemplo, os escoamentos de terrenos agrícolas contaminados com pesticidas, com terrenos também usados na pecuária e até mesmo a aquacultura. O grande problema destes compostos, qual é? É que eles estão presentes, portanto, são libertados em quantidades muito vestigiais, só que a sua taxa de entrada não é compensada pela taxa de remoção que estes compostos são removidos, mesmo aplicando tratamentos convencionais. E por isso eles são chamados de pseudopersistentes e acabam por ser ubíquos no nosso ambiente, nomeadamente no ciclo da água, que é aquele que eu estudo, por exemplo, em águas de superfície, em águas, quer em rios, lagos, mar, mas também em águas subterrâneas e até mesmo na água potável. Além disso, também podem estar presentes noutro tipo de matrizes, como nos solos, nos sedimentos e até mesmo no ar, no caso dos mais voláteis. E o problema deles não é só a sua persistência, mas também a sua potencial bioacumulação, por isso eles podem depois ser encontrados em plantas, em organismos vivos, que inclui quer os animais que nós comemos, por exemplo, usamos na alimentação, até mesmo os humanos. Mas o grande problema é a sua potencial toxicidade, principalmente porque estamos a falar de uma exposição a uma grande panóplia de compostos simultaneamente que podem ter comportamentos quer sinérgicos, quer aditivos. Por isso aqui falamos mais de toxicidade crónica, não é uma toxicidade aguda, mas também desregulação endócrina é outro dos impactos muito importante que tem sido estudado, e também a disseminação da resistência antimicrobiana que acho que vamos ouvir a seguir. O que é que podemos fazer? E daqui a reflexão, a partir dos contaminantes emergentes, como é que podemos lidar com este problema? O que é que pode ser feito no futuro? Acho que podemos tirar lições do passado também, e trouxe aqui o caso do protocolo de Montreal, que foi assinado em 1987. Este protocolo veio tentar restaurar o buraco da camada de ozono, foi preciso na altura banir certas substâncias, que eram os clorofluorocarbonetos, que eram responsáveis na altura, em grande proporção, pela destruição da camada de ozono. Porque é que este protocolo é um exemplo? É um caso muito bem sucedido de uma política ambiental global, e disso podemos tirar uma grande lição, que é preciso colaboração a nível global para tratar de todas estas problemáticas ambientais. É preciso estruturas regulamentares também sólidas e fortes, que consigam ter a coragem de definir as políticas certas. E claro que estas políticas têm sempre de ter como base toda a ciência e a evolução, e por isso é muito importante que a política esteja constantemente ligada à ciência e atenta a todos os avanços. Outra característica deste protocolo é que é adaptável à medida das necessidades e à medida que se sabe que há mais problemas. Por exemplo, ao longo do tempo foram introduzindo novas classes de compostos que foram banidas entretanto. Por isso, para minimizar então a problemática e os impactos destes contaminantes emergentes que aqui venho falar hoje, eu vim a propor uma reflexão em que podemos pensar em ações muito importantes, que começam logo pela vigilância muito apertada deste tipo de contaminantes, não só em matrizes ambientais, mas também em amostras biológicas. Por outro lado, devemos promover então também a investigação colaborativa, quer a nível nacional, mas também internacional,
E investir muito em medidas preventivas, mais do que mitigar os efeitos, tentar prevenir e reduzir as vias de exposição e assim os riscos. Isto pode ser feito como? Outra vez pegando no protocolo de Montreal, podemos estabelecer acordos internacionais e têm de ser acordos como este que foi ratificado mundialmente. Temos de promover muito a educação da nossa sociedade, a educação pública, principalmente desde pequeninos nas escolas. Claro que o investimento em ciência e também na inovação são muito importantes nesta área, porque ainda não temos tratamentos completamente eficazes para tratar, por exemplo, as nossas águas e remover estes poluentes, e integrando também as políticas de forma a integrar as políticas de saúde ambiental também numa estrutura mais ampla da saúde pública. E por isso era neste apelo de união de esforços que eu acho que iremos chegar a bom porto e conseguir reduzir o impacto destes contaminantes, pelo menos de uma forma com sucesso, tal como foi feito através do protocolo Montreal. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Célia. Desculpe, Rita, peço desculpa por ser rigorosa nos 8 minutos. Agradeço muito. Vamos agora passar. Aliás, eu achei interessante o protocolo de Montreal, porque, de facto, hoje em dia quase que já não se fala do buraco do ozono, como também quase já não se fala das chuvas ácidas, como também já quase não se fala do chumbo nas tintas. Portanto, houve muita coisa que já foi feita e que pode servir de exemplo para aquilo que fazemos no futuro. Mas passamos agora à professora Célia Manaia, que é professora associada na Escola Superior de Biotecnologia, na Universidade Católica. A sua área de trabalho é a Ecologia e Resistência de Antibióticos. É doutorada em Bioquímica e Microbiologia e tem a sua agregação em Microbiologia, a quem eu passo de imediato a palavra. Não tem o controle de slides. Muito obrigada. Eu penso que não está. Está? Ora, muito bom dia a todos. Começo por agradecer a presença neste painel, que muito me agrada, e queria também agradecer ao professor Alexandre Quintanilha por ter lançado o desafio de pensar em aspectos positivos de uma só saúde. Eu digo isto porque eu trabalho na área da resistência a antibióticos no ambiente e temos muito a visão sempre de pensar em formas de transmissão, pensar pela negativa. E estou a dizer isto porquê? Porque isto me obrigou a reprogramar, de alguma forma, a maneira como eu tenho vindo a pensar na questão de uma só saúde. E a pensar em 2 exemplos que vou trazer aqui e gostaria de partilhar, que são 2 exemplos que tocam, mas que não focam, obviamente, de uma forma direta a investigação em que tenho vindo a estar envolvida. E o primeiro exemplo que eu gostava de trazer tem a ver com o facto de nós vivermos de uma forma crescente, embora haja tentativa de tentar combater isto, num mundo muito limpo, muito ascético, principalmente nas zonas urbanas e principalmente nos ditos países de alto rendimento. E chega-se cada vez mais à conclusão que este estilo de vida tem um impacto muito negativo, a diferentes níveis, na nossa vida e no nosso bem-estar. Esta imagem que eu tenho aqui apareceu no New York Times em abril, portanto é muito recente, e é algo que começa a aparecer através da comunicação social, começa a aparecer cada vez mais este apelo de que se calhar nós temos que pensar na nossa forma de viver e de programar as nossas atividades de outra forma. Esta figura que está aqui mostra a evolução das doenças infecciosas entre 1950 e o ano 2000, portanto ao longo de 50 anos, que é o gráfico A, e se nós olharmos para o gráfico B, que parece uma imagem simétrica, representa o aumento, a evolução também, das doenças de foro imunológico. Ou seja, parece que de alguma forma uma coisa está relacionada com a outra. Claro que 2 gráficos simétricos não mostram nada, não mostram nenhuma causa nem nenhum efeito, mas fazem-nos pensar se efetivamente não há aqui uma relação entre uma coisa e outra.
E tem havido, de facto, múltiplos estudos que têm vindo a mostrar que a interação que nós temos com o meio natural, por exemplo, com o solo, que é muito rico em micro-organismos, como é que isso pode, de alguma forma, enriquecer a nossa microbiota da pele, e não só, os dados que eu estou aqui a mostrar são de microbiota da pele, sobretudo em bactérias do filo das proteobactérias, ou pseudomonadota, como agora se designa. Portanto, o solo é rico nesse grupo microbiano e é uma forma de transmissão importante para os humanos. Isso é o que vemos no gráfico da esquerda. No gráfico da direita vemos, e é um estudo muito mais recente, a relação que essa colonização crescente com bactérias, com gama-proteobactérias tem com o desenvolvimento de alguns marcadores imunológicos, indicando que tem um efeito muito positivo na resposta imunitária e na nossa regulação imunológica. Este trabalho que está aqui, que é um trabalho de 2013, tem mais de 10 anos, mas parece que mesmo assim nós não aprendemos suficientemente com estas ideias, é um artigo de opinião que saiu há mais de 10 anos e que mostra uma coisa muito interessante. Nesta tabela o que nós temos aqui é como alguns grupos microbianos, que são muito comuns no ambiente natural, como nós, como espécie, como Homo sapiens, fomos evoluindo na presença deles e como, de alguma forma, a presença destes organismos, destes micro-organismos, foi modelando a nossa genética e a nossa resposta imunológica. E nós, hoje em dia, não estamos em contacto com estes tipos de organismos e, por outro lado, temos, de uma forma crescente, uma redução na diversidade da microbiota, quer daquela que nos habita, do nosso microbioma, do dito microbioma humano, mas também da microbiota do ambiente com o qual contactamos. Portanto, temos aqui muitas evidências e uma forma muito clara de pensar que, efetivamente, nós precisamos de unir diferentes setores e, dessa forma, conseguir viver de uma forma mais saudável. E há, efetivamente, exemplos muito positivos disto, umas atividades mais estruturadas, outras menos. Do lado esquerdo desta figura vemos atividades, por exemplo, o Reino Unido tem apostado muito o Reino Unido e não só, nesta aposta de trazer muito mais o espaço natural para a escola, para as crianças, para elas terem mais contacto com o solo, para desenvolverem mais o seu sistema imunológico. Na parte de baixo temos aqui uma imagem de uma iniciativa que é promovida pela Área Metropolitana do Porto e pela Universidade Católica, em que a natureza é a melhor sala de aula, em que se promove que haja atividades letivas para as crianças no ambiente natural, e, portanto, é uma dessas atividades. E depois temos aqui, do lado direito, projetos muitíssimo mais estruturados, que tem a ver com, na parte de cima temos a Forest Smart City, que é no México, que é um plano, um projeto muitíssimo ambicioso, que procura trazer uma zona habitacional, mas que esteja perfeitamente integrada em ecossistemas muito, muito sustentáveis e que depois tem também em consideração a energia e a biodiversidade. E na parte de baixo temos representado, dizem que é a maior horta urbana do mundo, num telhado em Paris. Portanto, são iniciativas que começam a surgir, que têm outros objetivos, por exemplo, pensar na alteração climática, em diminuir a pegada ecológica, mas que têm, de facto, múltiplos alcances e que são verdadeiramente intersetoriais e que realmente são apostas importantes neste conceito de uma só saúde. O outro exemplo que eu trazia tem a ver com a aquacultura. A aquacultura acredita-se que seja uma atividade extraordinariamente importante para manter a produção de proteína para os muitos humanos que seremos no planeta Terra dentro de poucos anos, já somos muitos, seremos mais. E, portanto, pensa-se que esta é uma atividade extremamente importante e que deve ser promovida, mas precisa de ser promovida de uma forma realmente que permita, que seja sustentável. Se nós olharmos para esta tabela, eu não vou pedir que a leiam,
mas eu trouxe esta tabela apenas para mostrar uma coisa. Nós temos a cota de produção em aquacultura nas diferentes regiões do mundo. E mais de 90% da aquacultura é realizada no continente asiático. O continente asiático é também um continente, pelo menos em alguns países, em que as práticas ambientais e as políticas, por exemplo, de utilização de substâncias químicas é muito pouco regulada, se compararmos, por exemplo, com o que acontece na Europa ou o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, isto cria oportunidades para haver uma desregulação enorme e uma liberdade, muitas vezes muito nefasta, na forma como se produz estes peixes. A FAO tem vindo a fazer um esforço enorme junto de pequenos produtores da aquacultura, mas também dos grandes produtores, no sentido de melhorar estas práticas. E estas práticas, portanto, a melhoria na aquacultura, a melhoria na aquacultura tem a ver com o uso de diferentes metodologias, designadamente melhorar as práticas de higiene, mas uma das medidas mais eficazes que se tem vindo a comprovar é, de facto, a vacinação. E as vacinas, como vemos aqui, têm vindo a ser utilizadas em diferentes países, sobretudo na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, e são, de facto, algo muitíssimo eficaz. E um estudo de caso que mostra claramente a eficácia das vacinas na aquacultura é-nos trazido pela Noruega, que nos anos 90 estava a usar 50 mil quilos de antibióticos na produção em aquacultura e conseguiu reduzir e hoje utiliza menos de 1000 quilos de antibióticos na produção em aquacultura. Portanto, a maior parte da sua produção não depende do uso de antibióticos. E a produção deles tem aumentado e tem também melhorado a qualidade com um efeito muito, muito positivo. Pronto. Muito obrigado, Célia. Eu apreciei particularmente a ideia de que esta indústria da felicidade que nós estamos sujeitos, de termos tudo demasiado limpo, pode ter consequências nefastas para a nossa própria saúde. E, portanto, esta obsessão com a limpeza que é vendida pela indústria, nós queremos ter as casas sem pó, ter as cozinhas sem bactérias, tudo sem o mínimo de micro-organismos. Muito obrigado, Célia. Passávamos agora ao professor Luís Lopes da Costa, que é professor catedrático na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa, coordena a área da reprodução no Centro de Investigação Interdisciplinar de Saúde Animal, e a sua área de trabalho é a reprodução, desenvolvimento embrionário, patologias infecciosas associadas a esta questão. É doutorado e tem a sua agregação na medicina veterinária, a quem eu passo de imediato a palavra. Muito obrigado, bom dia. Eu agradeço a organização, o convite e naturalmente ao professor Quintanilha o repto que nos lançou. Eu não tenho slides e, portanto, vou falar daqui sentado, sem ter que estar a carregar. E vou tentar, nos 8 minutos, fazer ou responder ao repto que me foi lançado de apresentar aqui sucessos. E sem ser sucessos também. Ora bem, o conceito de uma só saúde, tal qual como foi apresentado em 1980, à roda disso, o conceito atual, já vem muito de trás, ou seja, há muitos anos. Conta-se, ou está escrito, por exemplo, nos códigos sumérios de há mais de 2000 anos antes de Cristo, que já havia conhecimento de uma zoonose, ou seja, uma doença que é comum e transmissível entre o homem e os animais, que era a raiva. Um autêntico exemplo de conhecimento antigo, excepcional, neste caso das zoonoses e de uma só saúde. Mas este conceito de uma só saúde tem implicações muito grandes. E essas implicações são, sobretudo, ao nível da ciência, da investigação e ao nível da atuação prática das políticas públicas. Porquê? Porque exige uma concertação de esforços que é multidisciplinar, é transdisciplinar e que, se não for feita desta maneira, pura e simplesmente não funciona. E é esse o repto que também temos que lançar para que toda esta atuação na ciência e no domínio da articulação no terreno das entidades públicas funcione desta forma
transdisciplinar. Eu vou-vos dar 2 exemplos, ou não, vou tentar nos 8 minutos dar-vos 2 exemplos concretos, um do passado que ainda persiste e outro que começou agora mesmo, em março de 2024. Exemplo do passado tremendo. Encefalopatia espongiforme dos bovinos, mais conhecido por doença das vacas loucas. Ora bem, esta doença surge, e ainda bem que ouvimos falar em sustentabilidade aqui, surge do mais dinâmico e, em princípio, funcional programa de sustentabilidade. Ou seja, começa por se reaproveitar numa questão quase perfeita de economia circular de subprodutos de origem animal a entrarem na cadeia alimentar dos animais. O problema é que estes subprodutos transmitiam o tal prião, a tal proteína infecciosa, que deu origem depois a uma doença avassaladora no Reino Unido, ainda bem que traz o Reino Unido, foi a origem de tudo isto, e que depois se transportou para Portugal. E em Portugal, já agora falar num caso de sucesso, Portugal é um caso de sucesso, e é um caso de sucesso que acontece por necessidade. Fomos obrigados a isso. Começou muito mal, começou por se tornar confidencial o primeiro diagnóstico. O primeiro diagnóstico foi feito e só 4 anos depois ele foi tornado público. E foi quando foi tornado público, por necessidade, por começarem a aparecer no Reino Unido os primeiros casos da doença de Creutzfeldt-Jakob, a variante de Creutzfeldt-Jakob. E é nessa altura que em Portugal é lançado à pressão, por necessidade, juntando as partes veterinárias e humanas, um programa de erradicação que aí funcionou, obrigado, de uma maneira exemplar. Tão exemplar que, envolvidos os anos todos, em Portugal, ao contrário, por exemplo, do Reino Unido, em que o número de mortes humanas foi gigantesco, em Portugal acabaram por se verificar apenas 2 mortes em seres humanos. É claro que isto teve um impacto tremendo ao nível social e económico na área da produção e, portanto, acabou por ser resolvido como uma só saúde, quando ainda ninguém falava em uma só saúde. Segundo exemplo, março de 2024, Estados Unidos da América. Aparece um caso de gripe aviária, infecção por o vírus da gripe aviária, o H5N1, altamente patogénico, numa vaca. Coitada da vaca, aparece outra vez. E será que isto é muito importante? É extremamente importante. Porquê? Este vírus H5N1 é um vírus que é inócuo para as aves migratórias selvagens. Mas, quando essas aves param nos seus fluxos migratórios, deixam o agente infeccioso e nas aves domésticas ele é letal. É de uma patogenicidade tremenda. Infecta também uma série de mamíferos exóticos e selvagens, onde também causa doença muito grave. Mas até aqui não havia problema, ou melhor, havia um problema, já vamos ver qual, mas é um problema em que o homem não tem contacto com estes animais. Quando chega à vaca, o problema torna-se diferente, porque é um animal doméstico em grande proximidade com o homem. Na galinha, o problema não era muito grande. Porquê? Porque a galinha morre logo. Portanto, ficou o assunto arrumado. A vaca não morre. E o vírus tem a capacidade de mutar. E daí a grande preocupação agora nos Estados Unidos, neste momento, passados 2, 3 meses, só no mês passado, 57 novas unidades de produção e 7 novos estados federados dentro dos Estados Unidos já têm a doença. Ela ainda não chegou à Europa, felizmente, mas os primeiros receios já se verificaram, ou seja, o vírus já passou ao humano, já passou da vaca ao homem neste momento. A grande questão é se agora ele vai conseguir passar do homem ao homem. E aí está feito o caldo para termos uma nova epidemia. Ora bem, onde é que está aqui a uma só saúde? Para remediar esta situação é preciso, de facto, uma integração tremenda das medidas de ação que têm que estar preparadas para reagir proativamente e não como no caso da BSE, em que foram reativamente por necessidade.
E neste caso concreto, não há país melhor para isto do que os Estados Unidos. Pacote, logo, menos de um mês depois, um pacote de 824 milhões de dólares para o combate de emergência à erradicação ou ao controle da doença. Vamos ver se ela sai dos Estados Unidos e se chega, mas é um exemplo claro de que temos que estar preparados, todos nós que trabalhamos na área de uma só saúde, para de uma forma integrada conseguirmos estabelecer programas proativos que funcionem adequadamente no terreno e não agirmos como temos agido até hoje no conceito de uma só saúde por reatividade. Portanto, se há coisa que não me faltam, infelizmente, são exemplos bons e maus. Poderemos discutir todos eles. Eu julgo que estou mesmo no fim dos meus 8 minutos e não tenho mais nada para já dizer-vos. Depois poderemos discutir. Há muita coisa aqui que está por trás disto que teria interesse em ser desenvolvido. Ok, obrigado. Muito obrigado, Luís, também por nos voltar a trazer, a perceber o que se passou não há tanto tempo atrás, não é? Quer dizer, e aquilo que enfrentamos atualmente. Eu passava agora a palavra à professora Helena Canhão, que é professora catedrática e diretora da Faculdade de Medicina na Nova. A sua área de investigação, por aquilo que eu percebi, são a epidemiologia das doenças crónicas, em geral. É doutorada e fez a sua agregação em medicina na área da reumatologia. Acho que encontrei o sítio certo. Helena. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu estou completamente maravilhada pelos exemplos que estão aqui a ser dados e acho que nós podíamos ficar aqui a manhã toda, porque, não nós, mas todos nós a discutir, porque, na verdade, uma saúde é a saúde de todos nós e envolve todos os players. Mas atrás deste conceito de uma saúde que o professor Luís abordou e a professora Paula, em que nós estamos a pensar na saúde do ambiente, na saúde dos animais e na saúde humana, venham outros conceitos também atrás, que é de uma saúde cada vez mais global e que também foi falado do ponto de vista de geopolítica e às vezes ouvimos também falar no conceito de saúde planetária, em que temos o mundo que é um mundo desigual, mas que na verdade quando nós vemos, e os exemplos que trago têm a ver com investigação e com inovação, muitas vezes a inovação vem de populações mais vulneráveis, de partes do mundo mais vulneráveis, que pela necessidade que têm, desenvolvem soluções e inovações que acabam por ser transportadas para o mundo com alto rendimento ou mais desenvolvido do ponto de vista tecnológico, que as adaptam, que as transformam, que as otimizam e depois que as disseminam, mas nem sempre são o local da origem dessas inovações. Mas quando nós pensamos nesta uma saúde, na verdade, nós temos vindo a assistir a um aumento da sobrevida, como sabemos, dos humanos, mas estes conceitos e já vêm muito de trás e esta participação da saúde ambiental e animal, porque se é verdade que nós hoje vivemos as mulheres até aos 83 anos em média, os homens até aos 79 aqui no nosso país, este aumento da sobrevida não tem apenas a ver com o desenvolvimento da ciência mais imediata, biomédica ou médica, mas tem a ver com as melhorias das condições de vida, a melhoria das condições sanitárias, haver saneamento básico, haver melhoria da higiene. Tudo isso contribui, por exemplo, para a diminuição da mortalidade infantil, para a melhoria das condições de vida e todos sabemos que a pobreza, por exemplo, é um dos maiores fatores de pior prognóstico da saúde. E, portanto, apesar de nós agora falarmos mais deste contexto e conceito, não há dúvida que nos últimos 50 anos melhorias
melhoria das condições de vida trazem melhoria da sobrevida e melhoria da qualidade de vida. E, portanto, nós temos que investir cada vez mais para um mundo menos desigual e que dê mais acesso a melhores condições para todas as pessoas no planeta. Curioso que, por outro lado, e como já foi dito também, o facto de termos um mundo limpo demais, depois temos o reverso da medalha e agora, muito recentemente, há estudos que têm demonstrado que se a alteração do microbioma, neste caso intestinal, com a toma de antibióticos, pode diminuir resposta à imunoterapia do cancro nas últimas inovações de terapêutica para o cancro. Portanto, o microbioma é algo que tem estado a interferir em vários aspectos, não só nestas doenças alérgicas, como também na resposta à terapêutica. Portanto, o que é que nós temos visto ao longo do tempo? Um aumento da sobrevida, uma alteração grande da demografia no nosso mundo, muitas migrações e alterações populacionais, e isto traz-nos novas doenças como nós vimos, por exemplo, a Covid-19, doenças novas em locais do planeta onde antes não aconteciam, como nós estamos a ver, por exemplo, o dengue, que está a subir do sul para o norte, mas também doenças cada vez mais complexas em cada indivíduo, e cada indivíduo com múltiplas patologias, porque antes o que era letal agora deixou de ser letal, passou a ser uma doença crónica e, portanto, cada um de nós tem mais probabilidade de sobreviver com doenças que antes eram letais e começamos a acumular doenças. E, portanto, a complexidade da patologia nos humanos também está em evolução, porque nós estamos a sobreviver mais com doenças que eram letais. E isto leva-nos a outro conceito que tem a ver com a inovação e com o tratamento destas novas doenças complexas. E, portanto, o que é que nós estamos a ver nestas áreas? Estamos a ver mais tecnologia, estamos a ver inteligência artificial, robótica, novas formas de olhar para o diagnóstico, diagnósticos cada vez mais precoces e depois novas formas de abordar o tratamento. Mas, mais uma vez, o nosso mundo é desigual e dou, por exemplo, um exemplo de que nós estamos num projeto em que estamos com alguns países da África e outros países na Ásia que são muçulmanos, em que estamos a verificar diagnóstico precoce do cancro da mama e a possibilidade e, ao mesmo tempo, a forma de transmitir e de comunicar que as mulheres precisam de palpar a mama, de fazer um diagnóstico precoce da mama, é completamente diferente nos vários países e não podemos impor a nossa cultura na forma de diagnosticar doenças, porque as barreiras culturais são diferentes e isso implica abordagens diferentes e, portanto, podemos ter ótimas tecnologias, usar meios diagnósticos e tecnológicos que cada vez nos fazem um diagnóstico mais precoce. Se a pessoa não tem algumas barreiras que a impedem, que as sentem fazer diminuídas e envergonhadas por irem ao médico para fazer um screening de câncer da mama, isso não acaba por não ter adesão e não entrar. E mesmo para terminar, que eu sei que estou a esgotar o meu tempo, queria só falar-vos do projeto Patient Innovation, que é um projeto que nós temos na Nova Medical School com a Nova SBE, em que os doentes desenvolvem as próprias soluções de saúde, porque eles identificam as necessidades e conseguem apresentar soluções para lidar com essas doenças. E, portanto, mais uma vez, um exemplo de que quem nós às vezes pensamos que é o último a conseguir desenvolver soluções, acaba por ser o primeiro, porque sente na pele as necessidades para tratar da sua patologia. E calmo aqui para cumprir o tempo. E obrigada.
Muito obrigado, Helena. Eu agradeço e fez-me pensar em duas coisas. Até há pouco tempo, costumava-se dizer que as mulheres viviam mais tempo do que os homens, porque os homens trabalhavam mais e, portanto, viviam menos tempo. E hoje descobri outra explicação, é que elas estão mais em contacto com aquilo que é sujo e eles não se aproximam, portanto, não têm os mecanismos de defesa imunológicos que as mulheres têm, portanto, vivem mais tempo. A outra questão que também referiu e que eu acho que é fascinante é a complexidade destas doenças, porque hoje em dia há 7 milhões de americanos com aquilo que se chama o long COVID, que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é porque afetam muitas áreas diferentes e, portanto, há uma área completamente nova que está a ser desenvolvida nessa área. Obrigado por me ajudar também a pensar sobre isto. E o último dos nossos speakers é o professor Henrique Cine Carvalho, que é professor catedrático e diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, do ICBAS, a minha escola. A sua área de trabalho são as doenças cardiovasculares, se eu percebi bem, e acho que ainda continua nessa área. É doutorado em Medicina e tem a sua agregação na área das ciências médicas. Henrique, the floor is yours. Muito obrigado, professor Quintanilha. Professor Madalena, muito obrigado. Salomé, é um enorme prazer estar aqui. É uma audiência absolutamente diferente daquela que eu estou normalmente habituado a enfrentar. Cumprimento também os meus colegas de painel e particularmente o professor Quintanilha, que nos lançou este desafio e eu espero não desmerecer as apresentações dos meus colegas, que foram brilhantes, e eu se calhar não vos vou trazer nada de novo como eles os conseguiram trazer. Aquilo que nós estamos neste momento a fazer é justamente falar sobre literacia no conceito de uma saúde. Só para fazer o enquadramento, o ICBAS, para quem conhece menos bem, é uma das unidades orgânicas da Universidade do Porto e tem as componentes que incluem e definem este conceito de uma saúde. Tem o curso de Medicina, tem Medicina Veterinária e tem Ciências do Ambiente, de variedíssimas naturezas. Tem uma interação com outras unidades orgânicas, como a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia, com cursos partilhados, e, portanto, pareceu-nos uma incubadora perfeita para o desenvolvimento deste conceito de uma forma prática. E quando esta direção, ou a primeira direção, tomou conta do ICBAS, pegando novamente naquilo que tinha sido um conceito desenvolvido pelos nossos fundadores, resolveu enquadrá-la como uma orientação estratégica e procurar tentar juntar o conhecimento à volta do enquadramento de um benefício de uma saúde. E aquilo que nós no início percebemos é que havia uma enorme confusão de conceitos, era potencialmente uma boa ideia, mas que dificilmente se conseguiria materializar se não houvesse ferramentas para o poder fazer. E uma das primeiras coisas que identificamos é que havia uma grande confusão entre o conceito de uma saúde e saúde global, que são, obviamente, situações de enquadramento em sequência, mas são diferentes. A saúde global tem a intenção de desenvolver para o planeta um enquadramento de prestação de cuidados de saúde transversalmente adequado, enquanto que a uma saúde junta a isto também a intenção de assegurar a saúde do ambiente e do resto da população animal que não seja humana. E, portanto, foi nesta proposta que nós procuramos tentar fazer passar a mensagem e pedir aos nossos docentes e investigadores da nossa faculdade para começarem a pensar isto de uma forma diferente e em conjunto. Por muito que pareça estranho, no início houve uma resistência porque se identificava que isso já era feito. E concretizando depois na evolução dos acontecimentos, e ali está só, nesse slide está só um cronograma daquilo que foram algumas iniciativas que nós tomamos no sentido de desenvolver o conceito e permitir que as pessoas, de uma forma geral, o acolhessem,
tentamos primeiro fazer passar a mensagem a pessoas da ciência. E mesmo para estas que estão disponíveis e que constituem esta plateia que aqui está à frente, não foi tão fácil como nós imaginávamos fazer passar a mensagem. Porquê? Porque cada um se localizava como ação prioritária aquela que era a da sua área de diferenciação. E quando fizemos umas reuniões para a constituição do livro branco, para servir de reflexão dentro do ICVAS, para o desenvolvimento do conceito, e juntamos pessoas de várias áreas para tratar o mesmo tema, isto é, para tentar partilhar aquilo que era a interseção do benefício, cada um se dedicou a tentar valorizar o seu património cultural e científico apenas sem procurar aquilo que era a intenção e que é a intenção do conceito Uma Saúde. São as pontes. Portanto, não foi um caminho fácil, posso-vos garantir que não foi um caminho fácil. Mas não chegava só a convencer os cientistas que têm que trabalhar em conjunto. Interessa que a população identifique este enquadramento como um benefício que, obviamente, está a ser constituído em seu benefício. Portanto, este trajeto teve que se associar também a outras iniciativas que tinham a intenção de aproximar aquilo que é uma população menos informada, sob o ponto de vista científico, da necessidade da incorporação deste conceito nas suas vidas. Também não foi fácil. Mas é um trajeto de sequência, e eu, destes pontos que aqui vos mostro, queria destacar 2 ou 3. Um, que tem a ver com a identificação da Comissão do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que nos convidou para ir à Assembleia da República apresentar esta proposta, isto é, nós achamos que era uma boa oportunidade, podíamos falar por pessoas que têm a obrigação de governar ou de governar este país, ficarem alerta sobre este assunto. Devo-vos dizer que a participação não foi a esperada, mas isso, estamos no início de um processo e temos de ter condescendência para ter também esperança que as coisas se modifiquem. Mas fomos convidados pelo Parlamento Europeu para ir apresentar, no enquadramento e no rescaldo do Covid, a nossa participação relativamente àquilo que é a nossa, ou foi a nossa ideia de impor ou de promover uma proposta desta natureza dentro da universidade. E houve o encontro de ciência, em que juntou as pessoas que estão vocacionadas e dos programas doutorais do ICVAS para falarem em conjunto para a constituição desse benefício. Há também uma iniciativa que queria destacar com a autarquia e com o município do Porto, em que há uma proposta de desenvolvimento deste conceito, Uma Cidade, Uma Saúde, que procuraremos estar a desenvolver e que depois, se o tempo permitir e na conversa, vos direi alguns detalhes. E, finalmente, queria destacar aquilo que foi a última iniciativa, que tem a ver com a aproximação da população na sua mais tenra idade, mas que participa de forma muito pedagógica com a geração que está acima, sobre a necessidade de começar, desde cedo, a pensar este enquadramento como o objetivo do desenvolvimento de uma orientação que leve, finalmente, no futuro, àquilo que nós esperamos que venha a ser um conceito posto em prática, mesmo contra as dificuldades que seguramente irão surgir no percurso. Portanto, agradeço-vos muito a atenção e o futuro depende de todos nós e, particularmente, dos que estão aqui sentados. Portanto, aproveitem. Muito obrigado, Henrique, e muito obrigado de referir também a dificuldade crescente da ideia do me first, que o senhor dos cabelos cor de laranja aumentou na Casa Branca, mas que não se reflete só na política, reflete-se também nas profissões, reflete-se também no género, reflete-se em muitas áreas diferentes e que torna muito difícil o diálogo
entre domínios diferentes do conhecimento e, portanto, obrigado também por trazer esta questão da literacia à nossa discussão. Chegamos ao fim das intervenções e agora há tempo para ou os outros membros do grupo discordarem, comentarem o que quiserem em relação àquilo que ouvirem, mas também o público, que fico muito feliz de ver que temos uma sala muito, muito cheia. Obrigado também por estarem aqui conosco. E, portanto, eu não sei se consigo ver quem põe o braço no ar queira fazer alguma pergunta. A primeira é sempre mais difícil, mas deve haver alguém que arrisque. Há aquele ditado que não arrisca, não petisca, não é? Quer dizer, que nós todos conhecemos. Há uma pergunta ali. Eu só pedia que fosse mesmo uma pergunta e não um comentário àquilo que ouviu, uma pergunta específica. Identifique-se, se faz favor. É uma sala grande. Consegue ver a pessoa que está em... Muito bom dia a todos. Eu sou Daniela Rezende, sou aluna de doutoramento no programa de Ciência Animal, no ICUAS. Eu queria... A doutora Célia Manaia fez referência à parte da utilização dos antibióticos na produção em aquacultura e eu queria perceber um bocadinho melhor qual é que acha que é o impacto, isto é, fez uma referência que no início dos anos 90 utilizavam-se muitos antibióticos. Como é que está o panorama de momento? Porque uma coisa é a utilização de antibióticos enquanto promotores de crescimento, outra coisa é a utilização dos antibióticos como tratamento de infecções que os próprios animais têm. Então queria perceber um bocadinho melhor essa diferença. Muito claro, muito obrigado. Mais alguma questão? Perceberam tudo? Há ali uma pergunta. Aqui na secção do meio, se não se importa, levanta-se para saberem onde é que está, à espera do microfone. Se calhar pode passar aqui da frente para trás, pedir às pessoas que... Eu sou da área da... Quer dizer, trabalho na interseção em várias áreas, entre a matemática e a dança, entre o corpo e... E a minha pergunta tem muito a ver com o Antropoceno, e também com a última questão que tem a ver com como é que nós incentivamos a colaboração. Porque acho que são dois temas muito importantes para uma saúde global e quais são as propostas que não são quantitativas, mas sim do foro qualitativo, que possam desenvolver estas competências. Porque da minha experiência, e eu só posso falar da minha experiência, acho que estes dois mundos estão muito separados e têm muito que se ouvir. Então, se existem propostas novas, é só isto. Muito obrigado. Mais uma questão? Eu acumulava 3 perguntas e há ali um pedido. Bom dia. No seguimento da última pergunta e esta mais conceptual. Saúde ambiental. Meu nome é Teresa Ferreira, Instituto Superior de Agronomia, Laboratório Associado de Terra. Saúde ambiental. Saúde ambiental faz parte, como vimos, como sabemos, da One Health e juntamente com a saúde animal e a saúde humana. Para mim, o esqueleto, digamos, a coluna vertebral da One Health é essencialmente a cooperação entre estas diferentes áreas. Eu acho que há um grande esforço dentro das várias áreas, destas 3, de nos preocuparmos e incentivarmos e desenvolvermos a saúde ambiental. Até que ponto realmente não há aqui um déficit na integração das 3 áreas, da ambiental, da animal e da humana? Muito obrigado. Eu passava agora a palavra, primeiro se calhar à Rita, que acho que foi, ou à Célia, já não tenho bem a certeza, foi... Era para si, era para si, era sim senhora, Célia. E depois haveria, porque as outras perguntas foram mais gerais e haveria. Célia, peço desculpa. Sim, agradeço a pergunta à Daniela.
Eu não sou especialista em aquacultura e tenho que fazer já esta declaração antes de falar, mas eu penso que o uso de antibióticos na aquacultura é sobretudo para prevenir, para evitar, portanto tem um fim profilático, evitar que haja doenças nos peixes e que, portanto, haja uma perda de produtividade. O problema que daí resulta é os resíduos de antibióticos ficarem incorporados no tecido do peixe e, portanto, chegarem ao consumidor, e também a contaminação das águas. Portanto, tem esses dois problemas fundamentais. Eu penso que no caso da aquacultura não é uma questão de promoção de crescimento. Aliás, a promoção de crescimento e a utilização de antibióticos na promoção de crescimento está proibida na Europa desde 2006, sendo que a proibição pode ser entendida de várias formas às vezes, mas no continente asiático isso não acontece e, portanto, há ali uma liberdade total de utilização e muitas vezes má utilização. E uma coisa que é muito importante e que acontece, por exemplo, em alguns países na Ásia, é que os pequenos produtores não sabem o que estão a fazer. Eles compram a ração para o peixe, o antibiótico vem incorporado na ração do peixe, mas a pessoa tem um desconhecimento completo, portanto, a pessoa que faz a aquacultura, não me ocorre a palavra, o produtor, exatamente, só me vinha farmer. O produtor não tem consciência que está a administrar antibióticos porque aquilo faz parte da ração, porque não há legislação nenhuma nesse domínio. A Helena tinha pedido a palavra. Sim, pode. Obrigada. Em relação à segunda questão, não sei se por acaso o Luís queria acrescentar alguma coisa da primeira, mas sim, em relação à segunda, sim. Em relação à colaboração, obviamente que pode haver colaborações mais individuais, por histórico, por relação, por proximidade, mas quando nós falamos de colaboração sistémica, eu acho que há três grandes promotores dessa colaboração. Um é a necessidade. Sem dúvida que o necessitarmos de algo leva-nos a colaborar, e nós vimos isso durante a pandemia Covid, que houve uma promoção enorme de colaborações de várias áreas, porque nós tínhamos um problema que nos estava a afetar a todos e isso levou-nos a colaborar mais. O segundo ponto, portanto, além da necessidade, tem a ver com dinheiro, financiamento e políticas. Se nós tivermos políticas, e nomeadamente, por exemplo, com o financiamento europeu, em que há calls que são top-down, em que para se receber um financiamento é preciso resolver um determinado problema, em que é preciso reunir pessoas de várias áreas, de vários backgrounds e com multidisciplinaridade para conseguir atingir esses objetivos, isso é um grande promotor da colaboração. E depois, o terceiro aspecto, acho que é da responsabilidade de nós todos, que é a educação. A educação dos mais novos para que trabalhar em equipa é importante, para que nós só conseguimos ser melhores e tornar o mundo melhor se colaborarmos e se conseguirmos estar juntos à volta de objetivos. E para isso é preciso educar as pessoas, o Henrique também falou na literacia, e portanto eu acho que há muitos outros fatores, mas que estes três são mesmo muito importantes. Necessidade, financiamento políticas e educação para nos tornarmos e tornar as gerações vindouras mais colaborantes. Obrigado. Eu passava ao Luís agora, se faz favor. Sobre a colaboração, um dos problemas, para além de todos os que já foram focados, que são extremamente importantes, um dos problemas iniciais nesta cooperação é porque também o conceito do One Health era um conceito um pouco vago. E, portanto, cada um puxava a brasa à sua sardinha, por assim dizer, sobre o que era o One Health. Desde 2022 que isso deixou de existir. Em 2022 foi assinado um memorando quadripartido entre a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde Animal, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e também o Projeto Ambiental das Nações Unidas, a UNEP. Este memorando define de forma muito clara o que é o One Health e estabeleceu um calendário de ações para uma série de desafios emergentes.
e naturalmente respondendo, mas a colega sabe perfeitamente, a colega Teresa, que uma dessas ações privilegiadas é a saúde ambiental. Aparece logo como uma das mais importantes no calendário, é que seguem outras, as doenças endémicas, as zoonoses, as doenças emergentes, sobretudo aquelas transportadas por vetores, e o problema das alterações climáticas que têm feito com que estes vetores que estavam numas latitudes que não estavam ainda ao dispor das civilizações ocidentais, elas estavam concentradas nos trópicos, hoje temos espécies vetoriais que eram tropicais e subtropicais, estão aqui connosco, na bacia do Mediterrâneo, e algumas já chegaram, imaginem, à Noruega. Portanto, tudo isto já está definido e eu acho que está criada a plataforma para poder haver um entendimento real no terreno, não só na ciência e investigação, mas sobretudo também ao nível das políticas públicas e na articulação entre as diferentes áreas. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao Henrique, ele tem o microfone, eu gostava de referir, porque tem a ver também com esta questão, eu acho que já começou a mudar na Europa e no mundo a noção da importância daquilo que é o diálogo entre áreas diferentes. Mas em termos de financiamento e em termos de capacidade de ter financiamento para estas áreas, ainda está muito, muito aquém daquilo que é necessário. Porque hoje em dia continua ainda a ideia de que cada investigador o que tem que fazer é aprofundar a sua área de conhecimento, que é essa a forma de vir a ter mais financiamento para fazer mais daquilo que está a fazer no passado. E, portanto, tanto a nível europeu, como a nível português, como a nível de vários países, a questão da interdisciplinaridade é uma questão, fala-se muito, mas concretamente há muito pouco a acontecer. E eu penso que, eu ainda me lembro, já agora, de há 20 e muitos anos, quase 30 anos, quando foram criados os primeiros laboratórios associados no país, era obrigatório usar uma parte do financiamento para fazer divulgação da ciência, para chegar ao público em geral, e houve muitos cientistas séniores do nosso país que acharam isso um disparate. Não é? Agora já não acham. Passaram 20 e tal anos, felizmente. Mas ainda é um desafio grande que nós temos à nossa frente. Henrique, desculpa esta. Só para dar sequência àquilo que é o reforço que o Luís disse, e o professor Quintanilha reforçou, a necessidade das pessoas falarem... Mais próximo. Não, está bem. Ok. Está bem. Das pessoas comunicarem entre elas. Nós fizemos uma daquelas iniciativas, que eu não tive tempo para falar, foi juntar os nossos estudantes de doutoramento dos vários programas doutorais para se encontrarem, para se conhecerem e para terem tempo e oportunidade de divulgar aquilo que era a sua área de investigação e perceber onde é que podiam estar as linhas de interseção para trazer um benefício de uma cooperação com este enquadramento que a Helena falou, de juntar competências que se somam para um resultado francamente melhor do que apenas a soma das pastelas. E, portanto, isso é um assunto que merece ser reforçado. Eu só queria fazer um documentário que tem a ver, pensa-se muito, o conceito de uma saúde, as infecciosas, os vetores, etc. Eu vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, sou cardiologista e trato a doença que mais pessoas vitima no mundo industrializado. E há aqui um componente fortemente nocivo, que tem a ver com o ambiente, e tem a ver com práticas, e tem a ver com relação, que se enquadra perfeitamente nisto que são as nossas preocupações de conceito do ONS. Portanto, não nos esqueçamos que não é só os vetores, não são só as bactérias, não são só os vírus, é muito mais do que isto. Portanto, convém atalhar antes que seja demasiado tarde. Obrigado. E Paula? Também serei rápida, também respondendo um pouco, que era a colega ali do meio, que era a colega da ponta, e, no fundo, reiterando o que os colegas acabaram de dizer. Eu lembro-me que nos idos de 70 do século passado, quando eu estava na faculdade, eu fiquei realmente muito impressionada com o conceito do Brodel da promiscuidade disciplinar, porque na realidade era algo que não se fazia de todo.
Como o professor Quintanilha estava a dizer, nós somos treinados, principalmente a minha geração e gerações mesmo a seguir, em aprofundarmos o nosso campo e, aliás, o reconhecimento faz através desse aprofundamento e, muitas vezes, o facto de estarmos em áreas que não são bem de um lado nem do outro é penalizador e, portanto, é difícil. Mas, na realidade, e é por isso que nós todos, no fundo, estamos um pouco alinhados neste sentido, tem que ser uma prática educacional. E, de facto, os currícula têm que alterar-se e já existem vários exemplos e existe, inclusive, uma tentativa do chamado Anthropocene Curriculum, que foi desenvolvido pela Haus der Kulturen der Welt e o Max Planck Institute for the History of Science, numa série de iniciativas que chamavam os Anthropocene Campus. Nós tivemos um em Lisboa, e eu tive essa experiência porque fui fazer um deles em 2014, portanto já com cerca de 40 anos de experiência do que eu achava que era uma prática interdisciplinar e transdisciplinar e a convicta de que as coisas iam correr muito bem e de repente fiquei siderada porque tinha que fazer um trabalho conjunto com um escultor. Sendo eu de História da Tecnologia habituada a trabalhar sobre engenheiros, foi extremamente difícil. E mesmo em experiência depois, eu devo dizer, por exemplo, que um aluno meu de doutoramento começou a trabalhar sobre as epistemologias do som e eu, de repente, apercebi-me que tinha estado durante anos a falar dos caminhos de ferro a atravessar a África e nunca me tinha lembrado de qual seria o impacto do som de uma locomotiva no meio de África para as várias comunidades que, de repente, viam introduzir um som completamente distinto e alienígena. Portanto, nós, mesmo que estejamos muito empenhados, só mesmo a prática é que nos leva a fazer este tipo de coisas. E, portanto, é importante que nós, nas faculdades, implementemos este tipo de iniciativas, talvez refletirmos sobre os novos currícula que devem fazer sentido para as novas gerações, porque também é uma forma de trazermos essas gerações para a continuação da nossa investigação é fundamental e também nas gerações mais jovens, como aqui já se falou, começar desde cedo a trabalhar dentro desta ótica. É extremamente difícil, mesmo para aqueles que acreditam, e a minha experiência é um caso exemplar. Mas, na realidade, é possível se nós o fizermos na prática. Tem que ser um trabalho muito prático e é por isso que os projetos que têm pessoas de áreas muito diferentes e que têm que ter resultados são fundamentais nesta criação, porque uma coisa é a narrativa que nós dizemos sobre multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade e que escrevemos em todos os sítios e em todos os projetos, outra é fazermos com os colegas e isso é difícil. E, portanto, temos que nos preparar para essas dificuldades e avançar se considerarmos que é isso que a comunidade científica precisa e, globalmente, o planeta, o ambiente, nós, as outras espécies, precisam. Muito obrigado, Maria Paula. Rita? Só em relação a esta questão da interdisciplinaridade, eu acho que, apesar de tudo, nos últimos anos já se tem vindo a notar grandes diferenças e eu recordo-me de alguns projetos até que já estive envolvida, também com a Célia, por isso que envolvem a área da química, da tecnologia, da engenharia, da microbiologia, até das ciências sociais também muito focados na literacia e no levar o ensino e a informação às escolas. E é claro que há áreas que são mais propensas, como nós trabalhamos na área ambiental, acho que é mais fácil para nós criar essas sinergias e nós próprios procurarmos. Penso que haverá outras áreas que é mais difícil isso acontecer. Muito obrigado, Rita. Eu não sei se há, não vejo mais mãos no ar. Eu ia fazer uma provocação geral aos 6 que aqui estão. Quase que ninguém falou na saúde mental. E esta questão da saúde, uma só saúde, tem alguma coisa a ver com a questão da saúde mental da nossa população? É um dos grandes desafios que estão pela nossa frente, nós sabemos isso, toda a gente fala disso, aliás, depois da pandemia,
eu gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isso, porque foi um assunto que não foi tocado. Eu sei que é assim de repente, mas gostava de propósito de vos ouvir. Célia. Posso, não sou de todo perita no tema, mas quando eu estava a fazer a pesquisa sobre o contacto com a natureza e o viver próximo da natureza, 90% das coisas que eu encontrava tinham a ver com saúde mental. E depois esta parte da microbiota é um aspecto ainda secundário. Portanto, esse é um dos aspectos que se considera, portanto, e será um dos efeitos colaterais de se viver na natureza, não é só promover uma boa microbiota, é também a saúde mental e a melhor aprendizagem, por aí fora. Obrigado. Helena? Tem? Posso? Sim. Bom, obviamente também não sou o protagonista ideal para falar de saúde mental, mas na interação que diz respeito entre o homem e o animal, houve, de facto, uma alteração profunda. Se virmos as estatísticas de animais chamados pets, portanto, animais de companhia, nos últimos anos, mesmo em Portugal, verificámos um aumento absolutamente estrondoso e que teve o seu, digamos que o seu auge agora durante a pandemia. Toda a gente quis ter um cão para ir passear à rua durante a pandemia. E isso leva, de facto, a que haja um contacto muito maior ainda entre o homem e os animais e uma partilha não só de emoções e aí a saúde mental, mas uma partilha também de agentes infecciosos e de tudo o resto, que é muito importante. Helena? Sim, em relação... não sei se me conseguem ouvir. Quando nós cada vez falamos mais de saúde mental, porque tem muito a ver com o conceito de saúde e menos de doença. Ou seja, quando nós falamos de doenças cardiovasculares, doenças reumáticas, existem doenças psiquiátricas que continuam a existir, a esquizofrenia, síndromes depressivos graves, mas quando nós falamos de saúde mental, não estamos a falar no conceito da doença psiquiátrica por si, mas no outro conceito que cada vez nós valorizamos mais, que é a saúde e o bem-estar e o equilíbrio na nossa vida, a qualidade de vida. E isto é um shift, uma mudança que estamos a fazer não apenas do ponto de vista mental, mas também do ponto de vista físico, de cada vez mais investir na promoção da saúde, nos hábitos de vida, na nutrição, no exercício físico, na diminuição dos ambientes estressantes, na qualidade no dia-a-dia no trabalho, no equilíbrio entre a vida familiar portanto, na verdade, este conceito de saúde mental e de saúde em geral é algo que está cada vez mais valorizado e que deve ser, mas também do ponto de vista de bem-estar e de saúde física, e não há dúvida que isto se reflete numa saúde, porque todo o ambiente onde vivemos, as cidades, o campo, a vida animal, tudo isto está integrado neste conceito. Henrique? Eu concordo totalmente com o que a Helena disse e era o enquadramento da minha reflexão também. A saúde mental é vista de uma forma lato sensu, quer dizer, é um bem-estar e o enquadramento do bem-estar é multicondição e, portanto, a relação que é estabelecida com o ambiente é claramente um elemento que pode interferir positiva ou negativamente sobre a saúde e o bem-estar. A relação com os animais também positiva ou negativamente, porque o Luís falou das infecciosas que também partilham, mas nós temos um trabalho feito por um dos nossos professores, o João Nisa Ribeiro, sobre o registro dos tumores, dos cancros nos animais de companhia, e aqui na nossa população portuguesa há uma grande superposição das manchas relativamente a determinados tipos de tumores, isto é, do tutor e do pet. Portanto, isto é, de facto, uma interação que indiscutivelmente vai ter que ser progressivamente mais bem avaliada. Mas a saúde mental é esse conceito deste enquadramento e eu estou totalmente de acordo com o que a Helena disse. Maria Paula? Nós nas ciências sociais e particularmente nos estudos do antropocénico temos trabalhado sobre a questão da ansiedade ambiental, que não é
o pavor do Armagedon ambiental, como às vezes se pensa, mas sim a ideia de que nós percebemos neste momento que a natureza, que para nós é essencial, deixou de ser uma categoria independente. Portanto, ela existe em função daquilo que nós queremos, como recursos, e nós aqui tivemos vários exemplos, ou como elementos que, no fundo, nós consideramos que é fundamental estarem ali, não estão e, portanto, nós, na realidade, criamos. E isso até é estudado, por exemplo, em termos da quantidade de documentários que existem sobre ursos polares ao mesmo tempo que eles estão a extinguir. Ou a quantidade enorme de trabalhos sobre, que vemos no Nature, na National Geographic, etc., sobre os glaciares, porque na realidade nós queremos ver os glaciares na nossa imagem da natureza prístina e não como na realidade eles existem. Portanto, há aqui uma dissociação quase, e permitam-me o termo, esquizofrénica, entre aquilo que é o nosso comportamento, portanto, muito extrativista, em que, na realidade, interessa-nos essencialmente manter ali uma reserva para nós, e a ideia de que nós devemos ser independentes da natureza. E, portanto, essa angústia ambiental é, de facto, hoje, e nós temos visto isso em vários inquéritos, uma das questões fundamentais que os jovens põem, precisamente porque há aqui algo que começa a sentir-se quase intuitivamente e que é muito importante que nós tentemos perceber como reverter, se é que é possível. E, por exemplo, mexer na terra, que era comum para todos nós, não é? Nos jardins hoje vêem-se poucas crianças e imediatamente há a tendência de não mexas, não ponhas, porque pode estar sujo, pode ser uma doença. Eu lembro-me de vários estudos na Suécia sobre esse assunto há algum tempo e, portanto, temos que pensar um pouco sobre como fazer e com certeza que a nossa colega com os... Rita, não sei se quer uns segundos. Só para terminar e para trazer aqui um exemplo, em relação, é indiscutível a importância do nosso ambiente na saúde mental, no bem-estar, mas também, por outro lado, temos que cuidar desse ambiente, porque, por exemplo, já há estudos recentes que sugerem uma correlação positiva entre a taxa de suicídio, por exemplo, em agricultores, e a exposição a pesticidas. Por isso, e o que mostra que tudo está ligado numa saúde global. Bem, chegamos ao fim desta sessão. Eu queria comentar, não resisto, a que tinha que ser uma historiadora da área das ciências sociais que nos trouxe o valor positivo da promiscuidade e da esquizofrenia. Acho que foi uma mensagem ótima que nos saiu daqui. Queria agradecer a todas e a todos que aqui estão. Acho que foi muito enriquecedor para mim, certamente, e para uma grande parte da audiência. E agradecer também novamente à Ciência 2024 o ter pensado nesta mesa redonda com as vossas contribuições. Queria agradecer e agradecer também ao público a vossa participação e a presença aqui e desejar um bom coffee break. Muito obrigado. Agradecemos a todos os intervenientes nesta abertura. Parece que não há coffee break. Do segundo dia do Ciência 2024. Pedimos a todos os participantes que permaneçam nesta belíssima sala do arquivo, porque vamos agora proceder à entrega das Medalhas de Mérito Científico 2024. O progresso científico é considerado um motor fundamental do desenvolvimento cultural, económico e social das sociedades modernas. Nesse sentido, deverá reconhecer-se
e distinguir o mérito dos indivíduos que dedicaram as suas carreiras ao desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal e que demonstraram elevada dedicação ao interesse público e que contribuíram de forma continuada e assinalável para o progresso da sociedade. A medalha de mérito científico destina-se a galardoar as individualidades nacionais ou estrangeiras que, pelas elevadas qualidades profissionais e de cumprimento do dever, se tenham distinguido pelo valioso e excepcional contributo para o desenvolvimento da ciência ou da cultura científica em Portugal. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia é a entidade à qual incumbe propor a atribuição das medalhas em apreço, bem como pronunciar-se relativamente à atribuição das mesmas. Este ano, o processo de atribuição das medalhas foi partilhado com a comunidade científica, tornando-se mais transparente e participado. Elaborou-se um regulamento que designou pessoas responsáveis pelas nomeações. Um júri composto pelo professor João Pavão Martins e pelas professoras Teresa Lago, Maria João Bebiano e Elsa Frazão Mateus, todos eles anteriormente galardoados, júri que escolheu os 8 premiados da presente edição das medalhas de mérito científico. Para entregar as medalhas, pedimos à Presidente da FCT, Madalena Alves, e ao Vice-Presidente da FCT, Francisco Santos, o favor de subirem ao palco. Os galardoados com a Medalha de Mérito Científico 2024 são Catarina Rezende de Oliveira, com um doutoramento em Neurologia e um vastíssimo currículo científico na área dos mecanismos associados à neurodegenerescência, é professora catedrática jubilada da Universidade de Coimbra e foi o presidente da Agência para a Investigação Clínica e Inovação Biomédica de 2020 a 2024. Pedimos à professora Catarina Rezende Oliveira o favor de subir ao palco. Elvira Fortunato, com um doutoramento em Engenharia de Materiais, uma atividade científica muito prestigiante e reconhecida por diversas vezes pelo European Research Council na área da eletrónica transparente e usando materiais sustentáveis. É professora catedrática na Universidade Nova de Lisboa, onde foi vice-reitora para a investigação. Em representação da professora Elvira Fortunato, pede-se ao professor José Fernando Mendes o favor de subir ao palco. João Rocha, com doutoramento e pós-doutoramento no Departamento de Química da Universidade de Cambridge, tem um currículo de excelência na química de nanomateriais, porosos, catalisadores, materiais emissores de luz e novos materiais para baterias. É professor catedrático no Departamento de Química da Universidade de Aveiro e coordenador do Conselho dos Laboratórios Associados. Pede-se ao professor João Rocha o favor de subir ao palco.
José Tribolé, professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico, doutorou-se em Engenharia Eletrotécnica e Ciência de Computadores no MIT em 1977. Pioneiro no lançamento de diversos projetos de ensino no IST, ligados à Engenharia Eletrotécnica e Informática, um nome incontornável nessas áreas, foi fundador e presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, entre variadíssimas outras atividades de enorme relevo. Manuel Carrondo, professor de Engenharia Química e Bioquímica na Universidade Nova de Lisboa, com uma atividade científica de excelência em tecnologia de células animais, criou o IBET em Oeiras em 1988 e a Ginibet com spin-off em 2006 para realizar produções de biofármacos para ensaios clínicos, incluindo para terapia genética e celular. Em representação do professor Manuel Carrondo, pede-se à professora Isabel Rocha o favor de subir ao palco. Maria Manuel Mota, com doutoramento em parasitologia, avançou muito significativamente na compreensão dos parasitas Plasmodium e é atualmente CEO do Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular, uma nova instituição criada com a fusão do IMM e do Instituto Gulbenkian de Ciência. Pede-se à professora Maria Manuel Mota o favor de subir ao palco. Eu penso que a professora Maria Mota me mandou uma mensagem a dizer que estava presa no trânsito e ainda não chegou. E, portanto, eu peço talvez à comissária que venha receber em nome da Maria e pronto, é o que é. Não... Mónica Betancourt Dias, com um percurso que passou pela formação avançada no Reino Unido, tem sido responsável por descobertas reconhecidas diversas vezes pelo European Research Council. Foi diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, promovendo a investigação na área de One Health e também uma ligação das instituições de ciência e dos cientistas muito próxima à sociedade. Em representação da professora Mónica Betancourt Dias, pede-se à comissária Salomé Pinho o favor de receber esta medalha. Pois. E é também distinguido com a medalha de mérito científico o professor António Damásio, que não pôde estar presente neste encontro, mas que merece o vosso aplauso. Convidamos agora todos os galardoados e representantes a tirar uma foto de grupo em palco. Sim. Damos assim por concluída esta sessão, agora assim o coffee break. Não sem antes convidar todos os presentes a descer ao piso 0
para participarem não só no Coffee Break, mas também na Mostra de Ciência e Tecnologia. Retomamos o programa às 11h30 com as sessões temáticas desta manhã. Obrigada a todos.